Irmãos, nós vamos ler Isaías 43, versículos 14 a 21. Queiram, por favor, acompanhar a leitura do texto bíblico que fundamentará a exposição dessa noite, intitulada Novo Começo. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Podem assentar, irmãos. Isaías está falando de novidade na história do povo de Deus, quando usado pelo Senhor, traz essa notícia inacreditável. Inacreditável, porque, irmãos, desde que o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia, a terra dos caldeus, havia quem insistisse em dizer que o povo de Deus não merecia passar por aquilo, porque adorava a Deus e confiava no Deus de Israel. É para esses, meus irmãos, que o Senhor diz, nesse capítulo 43, mas muito especialmente no capítulo 44, que não é bem assim a história, que Israel se envolveu sim com a idolatria, e quando cultuava ao Senhor, muitas vezes o fazia artificialmente, não fazia com sinceridade, não fazia com convicção, fazia de modo artificial. Vejam aqui no capítulo 43, quando o Senhor reclama, a partir do versículo 22, que Israel não fez o suficiente, o necessário, para que fosse pelo Senhor aprovado. Mas agora, meus irmãos, até esses que se mantinham duros, estão quebrantados. Os anos de cativeiro, a humilhação, a saudade de casa, a dureza dos dias intermináveis na Babilônia, fazia com que eles agora se abrissem para uma novidade. A novidade é que o Senhor estava chamando o seu povo para se preparar para um novo começo, para um momento novo. Deus havia começado a sua história com esse povo em Abraão. Demonstrou que jamais esqueceu-se desse povo com que ele se envolveu em Abraão, enviando Moisés. E essa é a parte que chama a atenção dos judeus. O Senhor no passado, sob a liderança de Moisés e de Arão, retirou o seu povo do Egito. Cavalos e cavaleiros ficaram no meio do mar e, como diz a palavra do Senhor, estão até lá, ainda hoje, e a arqueologia confirma desse período que estão lá sim os vestígios daquilo que foi utilizado pelo exército de Faraó, perseguindo Israel após aquela Páscoa, após também a última das 10 pragas na iminência da saída de Israel do Egito. Meus irmãos, então nós encontramos aqui o Senhor dizendo, há um novo começo. Houve um começo em Abraão, estendido em Moisés, mas não fiquem lembrando apenas desse começo.
Não se lembrem, versículo 18, das coisas passadas e não vivam presos às coisas antigas, porque há algo novo que eu estou fazendo, que eu estou dando à luz, e vocês não percebem isso? Onde parece que só há deserto, eu vou colocar um caminho seguro, e vocês não se confundirão. Onde não há água alguma, em todo o cenário ermo, eu colocarei água para sustentar vocês. Irmãos, me impressiona que, de fato, a saída do cativeiro não se dá nesse momento. Mas o Senhor usa Isaías para dizer, é o que vai acontecer. Preparem-se para um novo começo. Vocês estão em crise, e há muitos anos. Mas eu, por graça, por misericórdia, estou relembrando a vocês que as causas da crise são os muitos pecados que vocês cometeram contra mim e reafirmando o meu amor por vocês. Israel precisava lembrar daquilo que chamamos de Shema, que é o grande resumo da lei de Deus. Deuteronômio 6,4, quando o Senhor diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Foi Israel, irmãos, quem se envolveu com adultério espiritual, quem virou as costas para o seu Deus e passou inclusive a honrar deuses que o povo da Babilônia honrava. Então o Senhor está tratando o seu povo e dizendo, temos que recomeçar. Então, para recomeçar, precisamos fazer tudo corretamente. Vocês precisam saber porque vocês foram levados cativos para a Babilônia. É porque vocês pecaram contra mim, e como começar a confiar em vocês mesmos ou em outros deuses, em ídolos, aquilo que nada é, que é a criação do homem. Então eu deixei vocês entregues à própria sorte. Permiti que vocês conhecessem as consequências de um coração mau que se afasta de mim. Vejam, irmãos, Jeremias 30, no versículo 22, quando o Senhor diz, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quem quebrou a aliança não foi Deus, foi o povo de Israel. O Senhor diz a Israel, eu estou preparando coisa nova. Então entendam aquilo que fez com que vocês estivessem vivenciando essa vida triste, essa vida sem graça. É um chamado à revisão, irmãos. Aqui no capítulo 43, no versículo 22, como eu já disse, até o versículo 28, o Senhor diz, vocês não lembram quando vocês me invocavam protocolarmente? Vocês não lembram quando vocês continuavam pecando e depois me ofereciam incenso? Vocês não lembram de tudo que vocês fizeram? Versículo 27, teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. O Senhor chama o seu povo a encarar o seu pecado, porque Deus, irmãos, é muito diferente do ser humano. O ser humano, porque é pecador, normalmente costuma dizer que ele foi induzido a pecar, que o ambiente lhe influenciou para que ele pecasse, que ele não estava naquele dia disposto, ele não estava seguro de se ele pecou. O Senhor diz, não, vocês me conhecem, vocês podem escolher me obedecer ou escolher me desobedecer. Vocês escolheram me desobedecer. Da mesma forma, Deus diz, olha, o pedido de perdão de vocês tem que ser fruto da convicção. Vocês podem escolher me pedir perdão e refazer o compromisso comigo. Versículo 15, eu sou o Senhor, o vosso santo e criador de Israel, o vosso rei. Vocês podem reconhecer quem é o Senhor de vocês. Vocês podem lembrar quem formou Israel e quem deve reinar sobre Israel. Meus irmãos, o Senhor chama seu povo a conhecer o novo começo que viria com a saída do cativeiro babilônico. Promete perdão e novo ânimo a esses seus filhos. Eu penso que a profecia de Isaías é muito válida para os nossos dias. Nós estamos vivenciando uma espécie de cativeiro, inclusive a igreja. É como se os membros da igreja
estivessem numa terra tão distante que não podem se reunir com o povo de Deus para cultuar. É um cativeiro, irmãos. Eu não vejo os meus pais e os meus irmãos há quase 1 ano e 4 meses. É como estar numa terra tão distante que você não pode estar com os seus. Nós falamos de uma pandemia prolongada. Eu lembro-me do ano passado, quando nós ficávamos imaginando como seria o pico da pandemia, e depois desse pico haveria uma queda. E o que parecia ser um pico aconteceu, e uma queda boa veio no final do ano. E quando já estávamos todos animados, nós vimos, irmãos, que o cativeiro ainda não estava no fim, e ainda não está. Mas, meus irmãos, eu entendo que o Senhor tem nos mostrado que toda a palavra tem se cumprido. Se esse mundo continuasse melhorando, nós teríamos evidência de que a Bíblia falhou. Mas a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, mesmo quando no passado a humanidade não acreditava nisso, estava lá na palavra escrito, que nós enfrentaríamos tempos trabalhosos cada vez mais nesse mundo. Houve uma época, irmãos, em que, cheios de ânimo com movimentos iluministas, revolução industrial, positivismo, crescimento da indústria, como eu já disse, que gerou conforto, inovações tecnológicas que começaram a nos dar a impressão de que o homem poderia vencer todas as enfermidades e até a senilidade e viver para sempre nesse mundo. Houve uma época em que a Bíblia foi acusada de ser fatalista, negativista, irrealista, mas estava lá escrito, a palavra do Senhor nos dizendo que nós estamos caminhando para a exaustão desse mundo. E é o que tem acontecido. Nós temos visto isso e a palavra de Deus se cumprindo. Mas é certo que mesmo no período mais tenebroso da história da humanidade, que é o período final da história da raça humana aqui nesse mundo, o Senhor continuará cuidando do seu povo. Mas, irmãos, não é importante olhar que enquanto estavam no cativeiro, o Senhor disse: se preparem, porque eu estou fazendo algo novo. Eu quero convidar você a se preparar para aquilo que Deus está fazendo. No momento em que Deus permitir, a pandemia chegará ao fim. As nossas reuniões voltarão a acontecer, os nossos projetos missionários, os nossos congressos, os nossos abraços. O país lutará para se recuperar da devastadora crise econômica que temos enfrentado em meio a essa pandemia. Nós teremos que consolar muitos enlutados e caminhar a segunda milha com muita gente que terá que administrar as sequelas que já está provado. São muitas para muitas pessoas que foram curadas da Covid. Mas por que não se preparar agora para um novo começo? Por que não pensar agora naquilo que Deus tem para nós após este momento? A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor sempre projeta novo começo para nós. Está em toda a Bíblia. Por exemplo, veja 2 Coríntios 5,17, que você provavelmente conhece muito bem. Diz que se alguém está em Cristo, mesmo o mais terrível pecador, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Veja o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Que texto precioso! Não importa se você é judeu ou grego, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. O que é que tem valor diante de Deus? O ser nova criatura. Deus espera que pessoas tenham um novo começo crendo em seu Filho Jesus. Agora vejam o que nos diz Hebreus capítulo 12, verso 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, o mediador da nova aliança. Diz a palavra de Deus que em Jesus nós temos um novo relacionamento com Deus. E por que não falar de Apocalipse capítulo 21,
versículo 5, quando diz que o Senhor faz novas todas as coisas, e diz: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mesmo quando esse mundo estiver arrasado, Deus fará algo novo, que será um novo mundo aqui nesse capítulo 21 de Apocalipse, no primeiro versículo, chamado de novo céu e nova terra, depois que se passarem o primeiro céu e a primeira terra. Voltando a Isaías, no capítulo 43, é o que está sendo dito: não fiquem presos às coisas passadas, nem ao meu livramento lá no Egito, como se eu não fosse capaz de livrá-los de novo de um inimigo poderoso. E o Senhor está dizendo isso porque em Israel já começava a existir aquele abatimento de quem dizia: nunca venceremos o exército da Babilônia. Nós não temos armas, não temos treinamento, não temos gente suficiente para isso. E o Senhor diz: vocês acham que somente na vitória sobre o Egito eu me manifestei? Pois eu vou mostrar a vocês que eu estou fazendo algo novo, que assim como agi contra o exército de Faraó, eu agirei contra o exército dos caldeus. Vocês verão aquilo que eu estou para fazer. Eu farei com que eles fujam e libertem vocês, e não mais os incomode. Enviarei inimigos contra a Babilônia, diz o versículo 14, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos. Isto é os caldeus nos navios com os quais se vangloriam. Eu vou pôr na Babilônia gente que nem preza Israel, para livrar a Israel da Babilônia. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o texto bíblico quando o Senhor diz: eu faço uma coisa nova, e vocês não estão percebendo? Vocês precisam se revisar e precisam se preparar para esse novo começo que eu tenho para vocês após o cativeiro babilônico. Meus irmãos, John Stott disse que, de fato, o cristianismo é velho, cada vez mais velho, ano após ano. No entanto, ele é também novo, cada vez mais novo, manhã após manhã. O que Stott está dizendo é o seguinte: cada dia que passa o cristianismo é mais velho, porque mais tempo é acrescentado desde que Jesus aqui esteve implantando o seu reino. Mas o cristianismo é novo, cada vez mais novo a cada manhã, porque a cada manhã renovam-se as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. É preciso então nos revisarmos diante do Senhor. Lá no versículo 9 do capítulo 43, o Senhor diz: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga verdade é. O Senhor desafia a todos. Apresentem uma falha que há em mim. Apresentem um Deus que vocês têm e que é superior a mim. Apresentem um plano superior ao meu. Enquanto Deus aponta os pecados do seu povo, por meio da profecia de Isaías, exige uma nova postura do povo que precisava recomeçar a vida. O que o povo fez, o que não deveria mais fazer, o que deveria recuperar. E esse é o convite da palavra de Deus para você hoje. O que você tem aprendido? Você, como crente, deixou de viver pela fé e agora sabe que não pode mais viver pela carne? Você, como crente, estava seguro do seu negócio, do seu emprego, da sua função pública, da sua juventude, da sua saúde, dos seus planos, das suas previsões econômicas? Você já entendeu que só iremos a algum lugar se o Senhor permitir? Só faremos alguma coisa se Deus permitir? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão nós trabalhamos. Você já entendeu isso? Então é tempo de você se preparar para um novo, abandonando materialismo, incredulidade, falta de fé. Você já abandonou o pouco caso com a igreja? Será que você está entre aqueles que já se arrependeram,
de tendo as portas desse templo abertas várias vezes durante a semana, você por vezes passar uma semana inteira sem vir aqui e agora consegue perceber o erro do seu desprezo à congregação, ao cuidado com a presença nas reuniões da igreja. Você que depositou toda a sua esperança de felicidade em viagens e agora não pode viajar, você já entendeu o que precisa revisar em sua vida? Meus irmãos, eu quero dizer que há algum tempo eu li Provérbios 27, versículo 23, e isso me fez revisar a minha vida como pastor. Provérbios 27, 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Eu tenho muito a revisar e tenho revisado. Eu tenho muito a abandonar e Deus sabe que tenho abandonado da prática pré-pandemia. Nós podemos ser uma igreja mais forte, ser crentes melhores, pastores mais ainda dependentes de Deus do que antes da pandemia. Não posso dessa pandemia começou. Graças a Deus eu nunca perdi uma noite de sono, sempre confiando que o Senhor cuida da sua igreja. Mas quando essa pandemia começou, eu tive muitas inquietações quanto ao aspecto administrativo da igreja. Pessoas, processos, compromissos. É tempo, irmãos, de nós revisarmos a nossa trajetória diante de Deus. Depois que passar tudo isso, toda essa dor, toda essa dificuldade, nós seremos como tolo, como imprudente, que nada aprende, que nada revisa, que não experimenta mudança. Martinho Lutero, autor do hino que cantamos hoje aqui, diz o seguinte, ou disse: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Será que Deus não está, irmãos, nos colocando no nosso lugar para o nosso próprio bem? Será que nós não estávamos com as asas muito grandes e Deus está podando as asas dizendo: cuidado, você pode querer sobrevoar um abismo e acabar caindo nesse abismo? Será que Deus, irmãos, não está nos disciplinando como necessitamos? Será que o Senhor não está nos confrontando como precisamos? Então é tempo de nos revisarmos para o novo começo. Mas não esqueça de agradecer a Deus por tudo, pelos livramentos do passado, pelas dificuldades do presente, por aquilo que Ele tem dito a você por meio da palavra. Isaías anuncia a palavra daquele que sempre acompanhou o seu povo. A disciplina de Deus não pode ser vista como maldade, porque Deus sempre agiu com misericórdia e graça com Israel. Gosto demais do Salmo 124, quando Davi diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Em Isaías 43, no verso 11, o Senhor diz: eu sou o Senhor, eu, e fora de mim não há Salvador. Agradeça a Deus. Nós temos tido um enorme ganho em meio às perdas desses dias, irmãos. Nós temos nos fortalecido enquanto as dificuldades parecem insistir em querer nos enfraquecer. Deus nos tem dado tanto, irmãos. Por isso o profeta diz, lembrem, ele preparou outrora um caminho no mar, versículo 16.
e nas águas impetuosas, ele abriu essas águas e construiu uma vereda, um caminho para vocês. Foi ele que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. E diz mais: jazem juntamente lá e jamais se levantarão. O cavalo, o exército e a força estão extintos, se acabaram. Não há mais por que temê-los, eles passaram. Meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus, primeiro porque a palavra dele tem se cumprido. Tudo que tem acontecido à nossa volta nos recorda aquilo que a palavra do Senhor sempre ensinou. Mas devemos agradecer a Deus pelas vidas salvas nesse tempo, ouvindo o genuíno evangelho. Nunca modificamos um tio, uma vírgula da mensagem que sempre pregamos. Devemos render graças a Deus pelas vidas que foram batizadas no final do ano em meio à pandemia, pelas famílias que têm sido acompanhadas, pelas vidas que têm sido discipuladas, pelas pessoas que têm sido socorridas em nossas necessidades, pelas congregações que têm sido mantidas, pelos ministérios que têm trabalhado no limite, em meio a todas as limitações que conhecemos. Devemos agradecer ao Senhor pelo ministério que essa igreja tem desenvolvido em ambiente virtual, pelo quebrantamento espiritual, pela paz que vem dele, pela alegria do Espírito de Deus, pelo trabalho da nossa juventude, pela visão de futuro, pelos planos e sonhos que temos pela frente. Sejamos gratos ao Senhor, como Israel deveria ser grato ao Senhor, porque foi disciplinado com amor e com firmeza, na medida justa. Devemos perceber que Israel deveria ser grato ao Senhor, porque o Senhor não se esqueceu de Israel, porque agora existia uma profecia da parte do Senhor: eis que faço uma coisa nova, o meu povo vai sair da Babilônia e vai louvar o meu nome. Versículo 21, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, vão adorar o meu nome como os animais do campo. Versículo 20, como toda a criação, o meu povo vai me glorificar. Então, irmãos, sejamos gratos a Deus por tudo que tem acontecido pela fé, mas também renovemos o compromisso com Deus de serviço nesse novo começo. Isaías convoca o povo a preparar-se para aquilo que aconteceria de novo. A Babilônia iria cair, irmãos. Era preciso então crer nessa promessa e encarar os desafios do novo tempo. A Babilônia, o que era inacreditável nos dias de Isaías dizer, estava por acabar, entraria em crise, seria vencida, o povo de Deus voltaria para a sua terra. Isaías predisse a queda da Babilônia, querendo predizer, na verdade, um novo começo para Israel. É o fim para a Babilônia, mas é o começo para o meu povo. Era preciso esquecer o que passou, aquilo que o povo não compreendeu, a incredulidade, a dureza do cativeiro, as tristezas, as dificuldades da terra estranha, e preparar-se para o novo desafio. A minha oração é que esta igreja, como igreja local, mas também que os crentes em Jesus em particular, possam sempre recitar o Salmo 90, versículo 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Não importa o que já aconteceu. Dificuldades e tristezas sempre existiram. 2020 passou. O primeiro trimestre terrível de 2021 passou. Estamos ainda em dificuldade? Estamos. Mas já é hora de olharmos para o futuro, em oração nos fortalecendo, em revisão, aprendendo com tudo o que aconteceu, e numa atitude de fé, olhando para frente, dizendo: Senhor, no momento em que o Senhor nos retirar desse cativeiro, nós queremos te servir, glorificar o teu nome, com tudo o que há de novo que o Senhor está preparando. Assumamos, irmãos, uma nova postura de temor e fidelidade ao Deus que nos tem abençoado, para que o novo começo que Ele já tem preparado
seja experimentado mesmo antes de podermos enxergá-lo. Hoje é o dia de olharmos para trás e nos revisarmos. Olharmos para o presente e sermos gratos a Deus. Mas olharmos para frente, para um novo começo, e reafirmarmos os nossos compromissos com Deus. Acredite, meu irmão, não há tristeza que dure para sempre, a não ser a tristeza de quem partiu desse mundo sem Cristo e eternamente estará condenado à perdição. Não existe noite que, por mais longa que pareça ser, não seja interrompida pela manhã, pelos raios de sol, pela chegada do novo dia. O novo dia sempre vem. Há noites que parecem intermináveis, noites de insônia, de preocupação, de medo, de terror, mas é impossível que a noite dure para sempre. Ela precisa acabar, ela tem que acabar. E um novo dia chega, um novo começo. É o que Deus tem para nós. Comece a olhar para frente, a se preparar em oração, a renovar os seus compromissos diante de Deus. Eu estou esperando pelo novo começo e convido você a olhar para as coisas novas que Deus tem para fazer e glorificar o nome dEle.